E nós começamos o Prime Time com a cobertura do dia do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve agenda de campanha no Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Mais cedo, o presidente foi a Minas Gerais, ao lado do governador do estado, Romeu Zema, e também se encontrou com pastores evangélicos. O repórter Everton Souza tem as informações de como foi esse dia de campanha de Jair Bolsonaro e conversa com a gente ao vivo. Everton, boa noite. Oi, Márcio, uma ótima noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Pois é, na manhã desta quarta-feira, Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para a inauguração de uma obra da Igreja Evangélica Mundial do Poder de Deus. Ele estava acompanhado do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e também de líderes evangélicos. Ele falou sobre pautas de costume e disse que respeita todas as religiões e também aqueles que não têm nenhuma religião. Isso na parte da manhã. Durante a tarde, por volta de 1h30 da tarde, ele chegou aqui na Basílica Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, hoje 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e antes da missa das 2h da tarde, que Bolsonaro assistiu, ele cumprimentou o arcebispo de Aparecida. Mas o arcebispo do santuário, Márcio, um pouco mais cedo, ele tinha dado uma entrevista que não achava certo misturar política com religião e que iria receber o presidente Jair Bolsonaro como um chefe de Estado. Bolsonaro estava acompanhado do candidato ao governo aqui pelo estado de São Paulo, do republicano Tarcísio de Freitas, e também do senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes. Logo depois da missa das 2h da tarde, ele participou de um rosário, ali com uma multidão de apoiadores. Portanto, essa a agenda hoje do presidente Jair Bolsonaro, agenda basicamente religiosa nesta quarta-feira. Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, Everton Souza, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Hoje, durante a agenda em Minas Gerais, ao lado do governador reeleito Romeu Zema e também de pastores evangélicos, Jair Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil e sobre o respeito às religiões. Vamos acompanhar um trecho dessa fala do presidente. Quando a gente compara essas questões materiais do Brasil com o resto do mundo, o Brasil é um país abençoado. Uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio para o povo mais sofrido de R$600, onde há pouco tempo começava com R$40 o Bolsa Família. Um país abençoado, que vive em liberdade. E nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Muitos pontos a serem falados sobre este dia de campanha do presidente Bolsonaro. Daqui a pouco vamos trazer o dia de campanha do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve no Rio de Janeiro e depois foi a Salvador. Nesse momento faltam 17 dias e 14 horas para o segundo turno das eleições. Dou boa noite a Raquel Landim e também a Yuri Pita. Daqui a pouco Felipe Moura Brasil se junta ao nosso time de analistas. Yuri, começo com você falando que, claro, o foco do dia hoje de Bolsonaro foi religião, mas também Minas Gerais, né? Ele está de olho nesse estado. Sem dúvida, Márcio. Boa noite para você, Raquel, quem está com a gente aqui nesse 12 de outubro. E essa participação em Minas, né, ficou muito evidente ali ao lado do governador Romeu Zema, do quanto isso é importante. Agora, também inevitável fazer essa conexão da questão religiosa e porque depois tinha a previsão, como aconteceu, né, de Bolsonaro vir a São Paulo, a Aparecida, aqui no Vale do Paraíba, e acabou sendo alvo de críticas por essa tentativa de, muito entre aspas aqui, de ficar com o pé em duas canoas, né? De ter toda essa conexão com o segmento evangélico, que é importante para Bolsonaro e que ele tem conseguido obter uma liderança expressiva, inegável, mas lembrando, como você disse na abertura do programa, Bolsonaro é católico. E aí não se trata de fazer divisão entre as religiões, mas para usar as frases que o arcebispo de Aparecida disse, ou se
segue uma igreja ou se segue outra. Ainda que seja permitida a liberdade religiosa de todos, a questão é que, do jeito que as coisas estão sendo colocadas, parece que é preciso assumir um dos lados, no fim das contas, ou que se quer capitanear, puxar votos de todos os lados. No fundo, a religião, é um fato que a religião passou a se tornar um tema fundamental e que explica muito da decisão dos eleitores, mas também das estratégias dos candidatos, principalmente no caso do presidente Jair Bolsonaro, como ele mesmo colocou. As questões espirituais estão colocadas no debate desta eleição e aí cabe a cada eleitor tomar a decisão do quanto isso é importante ou não. Ontem a gente abriu o Prime Time falando sobre religião e hoje vamos ter um bloco dedicado também a esse tema, inclusive destacando a fala de Dom Orlando Brandes, o arcebispo lá de Aparecida, que sim, recebeu o presidente Bolsonaro, mas deu recados bastante duros neste momento de divisão política do nosso país. Eu continuo com você, Raquel. Boa noite, que bom que está com a gente mais uma vez. Já jogando para frente, nas próximas viagens que o presidente vai ter, nessa estratégia de conquistar votos. E aí ele vai no Campo Minado porque ele vai para o Nordeste, Ceará, Maranhão, Piauí, onde Lula teve no Ceará 65% dos votos do Ceará foram para o candidato do PT. No Maranhão, 68% foram votos para o Lula. E no Piauí, 74%. Yuri deve saber esses números de cabeça. Não sei de cabeça, mas sei que o Piauí é o que deu a maior proporção no país todo. O Piauí do ministro Ciro Nogueira. Exato. Curioso que o Piauí que não foi visitado no primeiro turno na campanha oficial por nenhum dos dois candidatos. Qual é a chance de Bolsonaro conseguir abocanhar um pedaço aí? Claro que ele vai lá insistir, o auxílio está em R$600, graças ao meu governo, ele vai trazer isso mais uma vez. Até que ponto ele consegue melhorar a sua intenção de voto nessa região que é fortemente petista? Márcio, tem alguns levantamentos do professor Bruno Caraza, lá da UFMG, acho que o Yuri também viu isso, que mostram que o Bolsonaro, sim, perde para o Lula feio no Nordeste, mas ele teve uma das suas melhores votações. Em 2018, ele tinha ido pior. E muito disso, o professor atribui, se deve ao Auxílio Brasil, ao aumento do Auxílio Brasil. Então, não à toa, também vai ter um esforço do Lula para tentar aumentar ainda mais a sua votação do Nordeste. Como a gente falou, essa é uma eleição muito estreita. Então, qualquer pontinho está contando. E é engraçado que a gente consegue relacionar várias coisas, né? O Nordeste ainda é uma região no país eminentemente católica, onde o catolicismo é muito forte. E embora Bolsonaro tenha essa força, essa potência entre os evangélicos, e a gente não saiba muito bem o tamanho dessa população hoje no Brasil, porque o nosso censo está desatualizado, estima-se que tenha já subido de 30% para uns 38%, 40%, que vai chegar à metade do país ali para 2030, ainda é um país de maioria católica. Então, ele precisa de algum discurso também para este público. Então, assim, as coisas vão conversando, né? A campanha vai tentando construir um discurso. O Bolsonaro é o candidato que está atrás. Ele precisa fazer um esforço para falar com todos os eleitores. Fazendo um complemento no que a Raquel trouxe, né, desses dados do Bruno Caraza, tem um outro pesquisador do SEBRAP e também, se não me engano, vinculado também à Federal de Minas Gerais, que é o Fernando Meirelles, que ele fez uma análise de microdados bem profunda nessa comparação de 2022 por municípios, também estudando essa questão de que Bolsonaro foi melhor nas regiões Norte e Nordeste em comparação com 2018. E aí, eu conversei com ele rapidamente, tem uma questão que não dá para atribuir diretamente ao beneficiário do Auxílio Brasil. O que pode ocorrer é que o fato de você ter o aumento de dinheiro em circulação nessas cidades, você potencializa a economia local. Você aumenta a sensação de bem-estar. Aumenta a sensação de bem-estar. Então, tanto pode ser o beneficiário direto, que passou a votar em Bolsonaro, como pode ser, de repente, um comerciante local. Elas vivem desde o Bolsa Família, como elas têm uma potência econômica, infelizmente, assim, muito frágil, elas basicamente vivem de Bolsa Família e aposentadoria. Sim, de dinheiro do governo. São as fontes de renda dessas cidades. Então, quando você dá uma injeção, você aumenta, né, o benefício de R$400 para R$200, você aumentou em 50% a renda que circula na cidade.
Então, assim, algum efeito teve. Não foi o efeito que o Bolsonaro esperava, nem de longe o que ele imaginava, mas ele precisa ganhar pontos na eleição. Então, assim, faz sentido que ele ande em terreno minado. Sim, sem dúvida. E aí, só para complementar, nesse estudo do Fernando Meirelles, aí ele mostra que ocorreu o oposto nas grandes cidades, que houve uma perda de votos de Bolsonaro, comparação 18-22, nos grandes centros urbanos, que essa injeção de dinheiro ou que as questões da economia ainda não estão tão potencializadas. Basta ver o aumento da população de rua. E que sofreram muito mais com a pandemia. Com a pandemia, exatamente. Mas as pessoas estão atentas, né? Dizem até que sabedores que esse auxílio iria só até dezembro resistiam a esse voto. Até que ponto se compra a versão de que, e os dois candidatos trazem isso, os R$600 vão continuar no ano que vem? Pois é, essa é a expectativa que fica do beneficiário, né, que, é óbvio, quer manter isso, mas, no fundo, é um reconhecimento de uma situação social ainda bastante grave, seja pela pandemia, seja por consequências do atual momento da economia global, né, e aí, Raquel me ajuda aqui, né, do quanto se tem de incertezas em relação ao ritmo da economia para o próximo ano, mas é porque ainda é um reconhecimento dos dois lados deste segundo turno de que não dá para fazer o desmame, que é o termo mais técnico dessa política, diante do cenário que está traçado para o próximo ano no país. A questão é como construir a manutenção desse pagamento de forma equilibrada do ponto de vista fiscal e que tenha um dinamismo para que você possa paulatinamente reduzir a necessidade desses recursos. Um problema histórico do Brasil é isso. O quanto uma série de cidades e regiões do país tem na transferência direta de dinheiro do governo, seja por aposentadorias, por pensões, por benefícios sociais, como Auxílio Brasil, como o BPC, etc., a sua principal fonte de renda. Esse dinheiro vai vir, Márcio. Ele não está no orçamento, mas ele vai vir via uma proposta de emenda à Constituição, seja quem for o eleito, já colocada ainda neste ano, porque é politicamente inviável tirar esse benefício. Agora, quem trabalha seriamente com distribuição de renda tem muitas críticas. Porque é uma montanha de dinheiro quando você pega no agregado, é um programa que custa muito mais caro que o Bolsa Família e que poderia ser muito mais bem utilizado se você focasse, se você trouxesse os agentes comunitários para realmente chegar nas pessoas de baixa renda, porque isso eu já ouvi de muitos excelentes especialistas em distribuição de renda e pobreza. O pobre mesmo, às vezes, não tem nem o dinheiro da passagem de ônibus para ir se cadastrar para receber o auxílio. Tem que ser uma busca ativa. Você tem que ir atrás dessas pessoas na casa delas. E hoje, o cara está lá sentado, lá no centro, no CACS, atendendo a fila, que está gigantesca. Então, assim, o programa está caro e está mal formulado. Então, além de arrumar o dinheiro, a gente espera que o próximo governante redesenhe essa política para chegar naquele que mais precisa. Enquanto a gente fala de propostas, é importante também destacar que a campanha de Jair Bolsonaro tenta adotar um novo formato na forma dele transmitir as informações. De acordo com a apuração de Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, a equipe de campanha do presidente quer apostar num Bolsonaro mais leve, mais informal. Ou seja, Felipe Moura Brasil, boa noite. Ele continuaria sendo duro nos ataques, mas mais próximo ao povo, como Lula faz e faz muito bem. Hoje, em Salvador, a gente vai mostrar essa imagem daqui a pouco, ele agitando bandeira em cima do caminhão, esticando o braço, todo suado. A ideia é ter um Bolsonaro mais leve nesse sentido de estar mais próximo das pessoas, mas, ao mesmo tempo, continuar na dureza dos ataques ao candidato do PT. Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, informal, Jair Bolsonaro sempre foi. Ele é muito criticado, inclusive, pela falta de compostura, pela falta de respeito à liturgia do cargo. Agora, há uma tentativa, obviamente, de se turbinar esse espírito informal, quer dizer, de se humanizar, de se suavizar a imagem do Jair Bolsonaro, de colocá-lo ali como um homem do povo, como alguém que tem os seus lampejos. Estava falando disso aqui ontem, alguém que eventualmente fala palavrão, a Michele Bolsonaro, num discurso no alto do palanque, falou, eu não gosto disso, mas tem quem goste, e aí se esquece um pouco das ações e omissões que são mais problemáticas.
Aliás, também se tenta fazer esquecer a parte administrativa com todo esse discurso mais do universo simbólico, mais das questões morais, das questões religiosas, tentando trazer aquela identidade para o segmento que se quer atingir. Ele, lá em Minas Gerais, falou contra, evidentemente, a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, contra a discussão sobre ideologia de gênero, mas ele também ali vendeu melhoras em indicadores econômicos, falou da gasolina mais barata do mundo. Obviamente, ele não faz a comparação com o nível de salário mínimo que existe em outros países do mundo, onde é muito mais prático para as pessoas gastar mais com gasolina do que é para o brasileiro, onde pesa mais no bolso do cidadão. Também, obviamente, não traz o elemento internacional. Até algumas semanas atrás havia uma queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional, a Petrobras repassa isso, e aí você tem uma queda no preço dos combustíveis, agora você tem uma alta e o governo fazendo uma intervenção, uma ingerência política na Petrobras para que se segure esse preço até pelo menos passar a eleição. Raquel Landim, inclusive, estava falando disso ontem, como pode acontecer um estelionato eleitoral depois, quer dizer, passa a eleição, aí se aumenta o preço, se segurou só para dar uma sensação artificial de bem-estar. Então, assim, às vésperas da eleição, há uma série de condutas e de sínteses que vão omitindo diversos elementos de modo a beneficiar aquele discurso, aquela mensagem, mas isso, claro, que também ocorre do outro lado e a gente tem analisado isso em todos os dias. Em relação à passagem por Minas Gerais, é sempre bom lembrar que é um dos 3 maiores colégios eleitorais do país, tem mais de 10 milhões de eleitores e o Lula ficou 4,7 pontos na frente do Jair Bolsonaro no segundo turno. O Bolsonaro precisa recuperar lá pelo menos uns 3 milhões, recuperar não, conquistar, né, 3 milhões de novos votos e até mais em São Paulo.